Boa noite, pessoal. Vou estar gravando aqui a resolução que eu cheguei aqui para o exercício 33, aí do capítulo 8. Então vamos lá, né? Lembrando que essa é a terceira edição do livro, então vamos lá. Basicamente, esse problema aí consiste em uma otimização de carteira, né? A gente tem, vamos dizer assim, várias opções de investimentos, né, de ações. Cada ação aí tem vamos dizer, um histórico de rendimento anual ao longo de 13 anos, se não me engano. E a partir disso a gente tem que otimizar essa carteira de forma a distribuir aí os chamados pesos, ou seja, quanto que a gente vai estar aplicando do nosso patrimônio nessas carteiras, né? Então, vamos começar aqui então com o problema, né? Esse problema a gente pode estar usando como base para resolver esse tipo de problema aqui, o tópico 8.9, que é de seleção de carteira, que é o mesmo sistema que aqui está ensinando como aplicar essa parte de programação linear e não linear, no sentido de encontrar e otimização com o solver. Lembrando que essa questão requer um pouquinho aí de algum conhecimento básico aí nessa parte aí financeira, contábil, etc, né? Mas a gente vai adentrar de forma direta nesse problema. Então vamos lá. Inicialmente a gente fala que tem uma pessoa, ela tem aí essas 4 opções de empresas para estar fazendo os investimentos. E aqui está o histórico do retorno anual aí de cada ação da empresa, né? Empresa A, empresa B, empresa C, empresa D. Como a gente pode ver, tem 13 anos, cada ano tem aí altos e baixos, tem-se uma variância aí entre cada um deles, né? E o que o programa está pedindo pra gente? Primeiramente, ele vai pedir pra gente aqui supor que a nossa cliente ela é totalmente avessa ao risco, né? Já que a ideia que ela não tem, ou seja, nesse caso aqui ela não quer ter risco nenhum, ou seja, que é meio que diminuir ao máximo o risco ou a variação, assim dizer, do resultado que a gente está buscando. E depois a gente tem no item B que tá falando que ela não se importa com o risco, ela está disposta a assumir o máximo possível de risco para conseguir maximizar o retorno, né? Ou seja, isso aqui é uma outra parte que a gente vai precisar provavelmente somente maximizar aí o retorno esperado, né? E por último, a C, que ela tem um percentual de aversão a risco, ela tem vamos dizer assim, uma aversão de no 0,95. O que que é isso? Ela tem 95% de aversão a risco. É quase um total de aversão a risco, né? Mas não é total, então isso acaba influenciando. É aquele famoso zona de segurança, né? Aquele 5% ali de consideração. E a partir disso aqui, para a gente poder estar fazendo esse cálculo, é muito provavelmente a gente vai estar utilizando aí a fórmula de Markowitz, que é aquela que traz aí uma relação, você tem vários investimentos em uma única carteira, né? Então vamos lá, né? Vamos começar então aqui, abrir aqui o Excel. A primeira coisa que nós vamos estar construindo vai ser a tabela. A posta da tabela, a gente poderia copiar praticamente um print aqui, mandar para o GPT e já transcreve esse negócio aqui para a gente em arquivo Excel, né? Para facilitar a nossa vida. Então vamos já liberar aqui para a gente poder ver, né? Até o ano 13, até o ano 13, perfeito. Então a gente já tem aqui inicialmente a nossa tabela aí com os históricos. Vou precisar aqui do ano D. E o que a gente vai estar fazendo? Inicialmente, para encontrar esse dado, a gente vai estar pensando, a gente vai ter a nossa carteira, né? Nossa carteira, então vamos lá, vamos construir ela. A gente vai ter então basicamente o que a gente vai ter que precisar construir? A gente vai ter então a nossa carteira, né? Eu vou até chamar aqui de carteira, ficar mais definido. Aqui vai ser o peso que a gente está aplicando na ação A, peso na ação B, peso na ação C e peso na ação D. E aqui é o total, né? Que seria a soma aí dos pesos. Porque como a gente está tendo, sei lá, podemos dizer que a gente tinha, sei lá, um patrimônio X, e a gente quer aplicar quantos por cento determinar? Quer aplicar 100%, quer aplicar 50%, 70%. É aqui que a gente vai conseguir determinar o limitador de quanto que a gente vai estar aplicando no nosso patrimônio. Então, basicamente, então, a gente vai ter aqui, até aqui, os pesos vão ser, como eu falo, as nossas variáveis de entrada, né? Que vão estar sendo vão estar sendo utilizados pelo nosso solver. E aqui, por fim, a gente tem a nossa soma, né? A soma dos pesos. De uma forma, claro, em percentual, óbvio. Então, vou botar aqui como um cálculo. Perfeito. Feito isso, que a gente vai estar criando, né? Primeiramente, o que a gente tem aqui como base. Normalmente, o que a gente vai fazer? A gente vai meio que tirar a média de cada ação das empresas ao longo dos anos. Então, por exemplo, aqui para a empresa A, o que a gente vai ter de média? A gente vai ter que vai ser basicamente a média de todo esse período aí. A gente vai fazer isso para todas as ações. Feito isso, temos então aqui o resultado médio aí de cada ação. Então, bastante como que vai funcionar agora? A gente vai fazer o cálculo do nosso retorno esperado. O que seria
o retorno esperado. O retorno esperado da carteira é basicamente o quê? Os pesos que a gente está atribuindo para cada ação, multiplicados aí pela margem de crescimento que eles têm aí da valorização deles ao longo aí dos anos, com uma valorização média. Então, basicamente, a gente vai estar usando aqui uma forma tradicional, a soma produto, que vai literalmente somar os produtos, que vai literalmente pegar a primeira coluna, multiplicar pela primeira coluna, segunda pela segunda, terceira pela terceira, quarta pela quarta e somar todos os quatro. Então, basicamente, a coisa, você vai querer aqui somar produto, a gente vai dar para ele aqui os nossos pesos, e a gente vai dar aqui depois, para nossa matriz, as nossas médias aí dos investimentos. Então, vamos supor que, opa, deixa eu colocar, vamos supor que a gente tivesse aplicado um quarto do nosso patrimônio em cada um desses, vamos dizer, de cada uma dessas ações. A gente teria então que o nosso retorno esperado, aí juntando os quatro, seria 11,30, que tecnicamente é a média dos quatro. A gente puxa aqui, de fato, 11,30 é a média dos quatro. Feito isso, que nós vamos estar fazendo? Para fazer o cálculo da carteira de investimentos, normalmente a gente não só considera o valor médio, né? Porque nem sempre é constante esse valor. A gente tem que, o A tem ano que é 7,4 e tem ano que é 22. Então a gente tem aí uma variância, né? Tem uma variação entre os dados. Então, e o que a gente faz para calcular a variância? Para calcular a variância, precisa calcular a covariância. Então, como a gente vai estar criando aí a covariância nesse caso? Então, tá aqui naquela matriz de covariância, né? Vamos estar aplicando então aqui, que respectivo vai para o ABCD para as cotações. E como a gente vai estar construindo aqui a nossa fórmula da covariância? A fórmula da covariância é basicamente covariação.p, que vai ser a covariação aí da população. A gente vai criar aqui, inicialmente, passar para qual que é a nossa matriz básica, a gente vai estar fazendo a análise, que a gente vai fazer a covariação desse grupo de ações em relação a ela mesma. Como vocês podem ver, que a gente primeiro fixa a primeira coluna, que é primeira ação, e na segunda parte aqui da segunda matriz, a gente vai variar apenas fixando a posição das linhas, que parece que quando a gente for mudar, ele for automaticamente para as próximas linhas. Então vamos aplicar isso aqui para as demais. Como vocês podem ver, a gente tem a parte fixada é o A, ele fez o A em relação ao B. Agora vai fazer o C em relação ao o A em relação ao C, por fim o A em relação ao D. Feito isso, perfeito. Agora a gente vai fazer a mesma coisa para os próximos, que é aqui, ao invés de a gente vai copiar aqui de cima, colar aqui embaixo, e a gente vai vir aqui alterar qual que é a nossa coluna principal. Nossa coluna principal é a C. Então a gente vai fazer então aqui da ação do produto B em relação a todas. Então, perfeito. É só mudar isso e só copiar e colar aqui que já vai pagar e fazer de forma padronizada aí do processo. Então a gente pega e faz isso para todo mundo e a gente constrói aqui a nossa matriz de covariação. A partir da matriz de covariação, a gente vai fazer o cálculo da variância. Como que a gente faz o cálculo da variância nessa situação no Excel? Basicamente a gente vai estar utilizando, porque a variância, no caso, ela é um cálculo a partir de uma multiplicação de uma matriz pelo vetor, né? Então, o que a gente vai estar fazendo nesse caso? A forma que a gente vai estar aplicando, você sempre pode estar utilizando, vai ser somar produto, normalmente, como a gente sabe. E a primeira matriz, ou seja, o primeiro vetor que a gente vai utilizar para fazer a multiplicação vai ser o vetor dos nossos pesos. E você vai fazer o que com isso? Vai ser a correspondência aqui dos nossos pesos multiplicado pelo resultado que a gente tem da multiplicação da matriz por ela mesma pelos pesos. Então vai ser matriz multi, que essa aqui é a fórmula. A gente vai colocar como primeiro argumento, sempre no primeiro argumento, novamente os pesos. E por fim, o segundo argumento, a gente vai estar colocando aí a nossa matriz da covariância. Feito isso, a gente já tem aqui a nossa estrutura para calcular a variância. E aqui a gente tem aqui o cálculo da nossa variância, que seria aí o quanto que varia em relação ao resultado esperado que a gente tem. Isso aqui a gente pode até considerar em termos percentuais, até aumentar aqui. Poderia se considerar que essa é a variância que a gente tem em relação aí ao nosso retorno esperado. Feito isso, o que nós temos por fim nesse contexto? A gente tem aí a aplicação, a versão a risco, né? Vamos colocar aí, a gente pode ter uma versão a risco que a gente vai estar utilizando totalmente para a forma de Markowitz. Que no caso aqui do primeiro problema, a versão a risco dela é basicamente total. Então a gente pode dizer que é um 100%, vamos dizer, ou seja, é verdade, ela tem total a versão a risco. E por fim, a gente vai ter a nossa função objetiva, que seria, como é que fala, a fórmula de Markowitz. Vou até colocar, opa. Aqui vai ser como é que fala, não sei nem como é Markowitz, né? Markowitz, não lembro como se serve esse negócio. Mas não importa, somente a gente tem aqui como orientação. E então o que a gente vai estar fazendo para essa forma de Markowitz? A forma de Markowitz é aquela estrutura clássica que a gente já conhece. Que vai ser o quê? O nosso retorno esperado subtraído da variância
multiplicada aí para nossa versão a risco. Então, tecnicamente, isso aqui é o nosso retorno, como é que fala, mais real. Se considerar a variância que teve ao longo dos anos, a gente tem que o resultado final aí ao longo dessa carteira, ao longo de um ano, é esperado realmente 11,4%, não necessariamente os 11,3%, pois o 11,3% é o resultado esperado a partir das médias, enquanto a função objetiva nossa, que considera aí a função de Markowitz, a gente tem aí um resultado mais provável de ocorrer, que tem maiores chances. Enfim, após isso, o que a gente vai estar fazendo? A gente vai estar operando para resolver o problema. O problema pede para a gente encontrar aqui, inicialmente, uma solução no qual a nossa cliente tem aí uma total aversão a risco. Ou seja, basicamente, nessa fórmula aqui, a gente tem que a aversão a risco é 100% e a gente tem que a variância é a nossa, vamos dizer, como é que fala? A quantidade que varia. Como ela quer o mínimo possível de volatilidade, a gente vai ter que o que passa a ser a nossa função objetiva, no caso. Não é a função objetiva, o que passa a ser a nossa restrição principal. Nossa restrição principal acaba sendo a variância, porque a gente quer minimizar ela. Então, basicamente, como que a gente vai montar o nosso solver aqui para o item A? Para o item A, vamos saber aqui solver. O que a gente vai estar fazendo então? A gente vai estar definindo como nosso objetivo aqui a nossa variância, porque a gente quer reduzir ela ao máximo, ou seja, a gente não importa quanto que vai ter de rendimento, a gente quer a opção que mais segura possível. Então a gente vai estar utilizando ela como nossa função objetivo, a gente vai minimizar ela, óbvio, e a gente vai usar o que como os parâmetros? Os pesos, né? Óbvio, são os pesos. E por fim, aqui é aquela parte que a gente tinha comentado sobre o quanto que a gente vai estar aplicando da nosso patrimônio nessa carteira. E no caso, a gente quer aplicar 100% aí do patrimônio nessa carteira. Então, ou seja, a soma dos pesos tem que dar 100%. Então, porque a gente pegou, fez aquela fórmula de soma aqui dos pesos. E a gente vai selecionar essa fórmula aí que a gente fez da soma dos pesos e equivaler ela ao quanto que a gente quer que esteja. Se a gente quer 100%, então a gente vai colocar como 1. Feito isso, como são valores de investimentos, não é possível colocar eles negativos, então elas vão ser sempre positivas. E por fim, a gente vai fazer o solver aí não linear. Vamos clicar aqui e resolver. Ele tá falando aqui, eu acho que problema de forma, não sei o que, mas não tem problema não, só ignorar. Opa. Acho que tem algum erro que eu fiz aqui, vamos lá. Então, H2, K2. Aqui, eu acho que eu fiz um erro aqui, eu coloquei um cifrão a mais. Vamos remover aqui o cifrão a mais que eu fiz errado. Então, ó, vamos partir aqui para resolver. Ele encontrou pra gente aqui a resolução, a gente vai manter os resultados, vamos saber aqui a sensibilidade também. Então, inicialmente, o que a gente tem aqui como resultado aí pro item, a gente tem aqui uma variância de menos do que 8 centésimos em percentual, vamos dizer assim, menos que 9 centésimos em percentual, uma variância muito baixa, vamos dizer assim, a parte mais minimizada possível de riscos, com um retorno aí, como é que fala, esperado de 10,68, só que com essa variância é um retorno provável aí de 10,59. E se a gente for pelo retorno de sensibilidade, como são valores exatos da nossa aplicação da carteira, elas vão dar para a gente que não é possível aumentar nem diminuir nada, já que essa aqui é a nossa solução mais otimizada global. Por fim, o que nós temos então é basicamente que para o primeiro item a gente tem que a carteira ótima tem essa configuração. O peso para a carteira A é 43,67%, o peso para B é 17,92% e assim por diante. Feito isso, agora a gente pode estar fazendo aqui a cópia. Vamos mover o copiar, vamos copiar, né? Que é uma cópia que está para nossa coluna A. Beleza, vamos estar nomeando ela como problema B. E a partir disso que nós vamos então para o próximo item. A RE está falando que ela é insensível ao risco, ou seja, ela não se importa com o risco, que é maximizar o retorno dela. Então, para isso que a gente vai estar fazendo. Então, a nossa nova restrição aqui que a gente está querendo maximizar é o retorno esperado, que por fim seria a aplicação aí a nossa função objetiva da Markowitz, né? Então, o que a gente vai fazer nessa situação? Podemos até zerar aqui novamente. Só para ter para zerar, a versão a risco dela é totalmente nula, ou seja, não importa muito se tem uma variância ou não dos resultados. Então, vamos lá. Então, a gente vai vir novamente no nosso solver, já que a planilha é a mesma. E o que nós vamos fazer? Ao invés de a gente usar a variância como base, a gente vai estar utilizando a nossa função objetiva, a função de Markowitz. Feito isso, a gente vai estar querendo maximizar o resultado, porque a gente quer o máximo possível de retorno, né, esperado. Mesmos pesos, mesma quantidade, a gente quer aplicar 100% da carteira. Vamos resolver. Vamos criar a foto de sensibilidade. Perfeito. No item B, a gente já pode ver que deu para a gente aqui somente no
enfiar praticamente 100% do nosso patrimônio na ação C, que temos aí um retorno esperado de 15,25 ao ano. Sem nenhuma variância, a gente tem essa expectativa. Então, basicamente, seria, já que a gente pode ver aqui, de fato, o produto C é o que tem maior retorno aí dentre as outras opções, mas também é o que tem uma das maiores variâncias. Enfim, esse aqui seria, vamos dizer assim, o resultado do item B. Da mesma forma que a gente tem aqui no relatório de sensibilidade, o relatório de sensibilidade está falando para a gente que se a gente tivesse a possibilidade de reduzir, vamos dizer assim, aplicar uma parte contrária em relação a esses outros três fundos, teria como maximizar mais ainda os resultados. Mas aí como que seria essa interpretação? Se a gente tivesse em uma situação que o positivo fosse um caminhar para a direita e o negativo fosse caminhar para a esquerda, como se fosse nesse sentido, numa parte de geolocalização. Geolocalização. Seria mais nesse sentido. Ou no outro sentido que o negativo é o oposto de algo e é viável. Nesse caso, como uma carteira de investimentos não é viável porque não tem como ter investimentos negativos. Feito isso, então a gente já tem então praticamente o item B. Essa aqui é a nossa configuração ideal. E agora a gente vai para o item C. Vamos mover aqui e copiar. Copiar aqui para o item C. Depois aqui o item C. Perfeito. Agora vamos voltar aqui. O que o item C está pedindo para a gente? O item C está falando que a gente tem uma aversão de risco de 95%. Então vamos considerar 95%. E a gente quer que tenha os investimentos de forma a maximizar esse resultado respeitando essa aversão a risco. Então a gente vai abrir o nosso solver da mesma forma. Vamos estar objetivando aquela solução H10. Alterando as células de peso. Mantém a mesma estrutura. Vamos resolver. E pedir aqui o nosso retorno de sensibilidade. Feito isso, o item C, o que nós tivemos de resultado, que o peso do produto A foi de 58,01 unidades, enquanto que o peso aqui do produto J foi de 41,99. A gente vem aqui no nosso relatório de sensibilidade, mesmo resultado, a nossa solução teve dois valores zerados e os outros valores que possíveis têm que ser negativados. E como são valores de investimento, não tem como ser negativado, então essa aqui é a nossa configuração ótima, já é mais um indício de que aquela é a nossa solução global. Então, basicamente, nós encontramos aí as soluções de uma forma direta e simples. É só mesmo essa parte mais chata aí de lembrar da forma de Markowitz ou perceber que a necessidade de utilização dela. E basicamente a gente conseguiu identificar. Então, a resposta esperada de vocês para têm essa interpretação é como fazer essa montagem dessa planilha, entender o porquê da utilização dessa estrutura aí de variância para minimizar e maximizar e fazer uma interpretação breve. Então, pessoal, eu acho que é isso. Desculpa por ter demorado para postar esse conteúdo aqui. Espero ter ajudado. Qualquer coisa vocês podem estar mandando mensagem para mim no WhatsApp ou no Eclass, tanto como faz, que eu vou estar tentando responder vocês aí para auxiliar na matéria, na disciplina.